Olá, pessoal! Vamos ver aqui a atividade 16, de matemática do 6º ano do ensino fundamental. Mínimo múltiplo comum. Nas atividades das semanas 13 e 14, iniciamos o estudo dos múltiplos de um número. Nessa atividade, vamos avançar no estudo do mínimo múltiplo comum, onde usaremos a sigla MMC. O mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lembre-se que, para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Note que o zero é múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número são infinitos. Como calcular o MMC? O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, para descobrir o MMC de 2 e 3. Para isso, vamos comparar a tabuada de 2 e 3, que foi o que ele fez aqui. Ele fez a tabuada de 2 e ele fez a tabuada de 3. Tirando o zero, como ele fala aqui, quem é o comum? O menor é o 6, está aqui, e o 6 está aqui, ó. Eu tenho também, se você observar, eu tenho o 18 e o 18 aqui, ó. Mas como é o menor, com exceção do zero, então o comum aqui é o 6, certo? Se você observar, ó, o 6, ele vai estar aqui nos dois aqui, ó. Certo? Por isso que ele é o comum, porque o zero está aqui, mas o zero não entra. Eu tenho aqui também, se você observar, eu tenho 18, mas o 18 não é o menor. Se eu continuasse 2 vezes 11 e 3 vezes 11, até mais na frente, eu iria encontrar o comum também aqui mais na frente, tá bom? Então, se você observar, por isso que ele fala mínimo múltiplo comum, é o menor, certo? Com exceção do zero. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta, mas quando temos números maiores ou mais de 2 números, não é muito prática. Para essa situação, o melhor é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Vocês viram a fatoração que ele fez aqui, né, do 2 e 3. Então, a decomposição, não é isso que ele fez aqui. Vamos fazer a fatoração aqui, do 2 e o 3, para vocês verem aqui. Ó, o 2 está aqui, coloco o 3 e coloco aqui uma barra vertical. Aqui eu vou dividir pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e aí vai, infinito, né? Então, vamos ver, quem é o menor número primo? 2, tá aqui, na ordem crescente. Como 2 é par, dá para dividir por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. O 3, se eu dividir por 2, vai sobrar resto. Então, não dá para dividir, eu repito, mas dá para dividir por 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. E abaixo 1 aqui. Terminou aqui, parou tudo em 1, então encerrou e vou multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Olha como é bem mais prático do que vocês fazerem isso aqui, certo? Aí vamos continuar. Essa forma de encontrar o MMC é bem direta, mas quando temos números maiores ou mais de 2 números, não é muito prática. Para essas situações, o melhor é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Lembre-se dos números primos que a gente acabou de ver aí, certo? Que é o 2, 3, 5, 7, 11, aí 13, 17, 19, 23 e aí vai. Acompanhe no exemplo abaixo como calcular o MMC entre 12 e 45 usando esse método. Observe que, nesse processo, vamos dividindo os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo, que são os números primos, certo? Vamos ver aqui. Ele fez a fatoração do número 12 e do 45 pela decomposição, certo? Vamos ver essa fatoração aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha só,
ele pegou o número 12 e o número 45, certo? E deixa eu apagar aqui direito. Vamos ver aqui como foi que ele fez essa fatoração aqui. Colocou o número 12. E o número 45. Olha só, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí vai, certo? Observa quem é o menor número primo. Vamos fazer na ordem crescente, né? O número 2. Observa que 12 é número par, então dá para dividir por 2. Então, vamos dividir por 2 aqui, ó. Foi o que ele fez aqui, ó. 12 dividido por 2, ó, 6. O 45 não dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2, vai sobrar resto. Então, eu vou repetir o 45 aqui. Ainda dá para dividir por 2, porque o 6 é par. Enquanto der para dividir por 2, você vai dividindo por 2. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. O 45 não dá, então vou repetir. Observa que 3 dá para dividir por 3. Então, coloco o 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 45 também dá para dividir por 3. Lembra quando que o número é divisível por 3? Lá em divisibilidade, o número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos der para dividir por 3, ó. 4 mais 5, 9. E 9 dá para dividir por 3. Quer ver? Olha aqui, ó. 45 dividido por 3, ó. 1 vezes 3 é 3. 4, tu tira 3, fica 1. 5 vezes 3, 15, ó. 15 menos 15, nada. Observa que o resto aqui é 0. Então, deu 15. 15 ainda dá para dividir por 3, ó. Porque 1 mais 5, 6. Então, ainda dá para dividir por 3. Vou achar aqui 1. 15 dividido por 3, ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15, ó. 15 menos 15, nada. 5 é número primo, ó, só dá por ele mesmo. Aí, coloco o número aqui, 1. 5 dividido por 5 dá 1, ó. Chegou aqui no 1, tudo aqui deu 1, então encerrou. E aí, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Aí, você multiplica, ó. Quanto é 2 vezes 2, né? 4? Ó, vou fazer a multiplicação aqui para vocês verem. 2 vezes 2, 4. Vou repetir o 3 e o 5, tá bom? Vou fazer esse método aqui. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 vezes 5. 12 vezes 13, faz a continha do lado. 12 vezes 3, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, ó. 36 vezes 5. Aí, faça a continha aqui. 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Ó, 180. Certo? Então, deu 180. Deu para entender isso aqui, ó? 5 vezes 6, 30. Bota o 0, vai o 3. Tá vendo? O 3 veio aqui para cima. Aí, ó, 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, 180 que foi o que ele encontrou aqui. Certo? Então, imagina só, se você fosse multiplicar a tabuada de 12 e de 45 para encontrar o 180. Olha como você iria demorar muito para você conseguir esse número aqui. Iria ficar um número muito... se fosse o número 1240, para você fazer por aquele outro método. Então, esse método aqui, ele é bem mais prático de calcular o MMC, bem? No final, multiplica-se os números primos que foram utilizados na fatoração. Observe que todos esses números aqui é número primo, ó, 2, 3 e 5. Então, foi a multiplicação que eu fiz, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36.
E 36 vezes 5, 180, que foi essa expressão numérica que eu resolvi aqui. Tudo bem? Vamos ver aqui. Aqui ele deu aqui essa fonte aqui. Se você entrar aqui, que foi onde ele tirou isso aqui, certo? Se você entrar aqui na fonte, você vai encontrar esse conteúdo, tudo bem? Ele deu aqui umas questões para vocês. Ele deu aqui 6 questões. Primeira questão: lixe os múltiplos de 3 e 10 e encontre o mínimo múltiplo comum. Você vai fazer pelo aquele primeiro método que a gente fez lá, multiplicando a tabuada de 3 e a tabuada de 10, tá bom? Aí vai ver o comum. Aí você vai dizer qual é o comum entre o 3 e o 10. Utilize o método da fatoração para resolver as questões 2, 3, 4 e 5. Aí você vai usar esse método aqui, para você poder fatorar, tá bom? Aí você usa o método e você vai encontrar o MMC. A sexta questão é o mesmo processo que você vai fazer aqui, ó. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já o outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos no ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontram no mesmo ponto de partida, certo? Aí você vai calcular, você vai fatorar o 12 e o 14 por esse mesmo processo aqui e você vai ver qual é a alternativa aqui, tudo bem?